Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à minha live. Sejam todos bem-vindos ao meu cantinho aqui especial. Hoje, dia 22 de julho de 2020. Seja bem-vindo, Erivelton. Boa noite. Sejam bem-vindos todos à minha live. Dr. Jorge Ruzek, meu convidado especial, seja bem-vinda. Doutora Vera Floresta, advogada, muito obrigada, minha amiga, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos tratar de um tema muito caro ao direito e também aos empresários e toda a economia, certo? Eu já vou chamar nosso convidado especial, Dr. Jorge Ruzek, advogado, administrador judicial do TJ aqui de Sergipe. Eu sou Adriana Celestino, sou advogada, especialista em Direito Processual Civil. Dr. Pedro Daúde, muito obrigada por sua ilustre presença, professor. Muito obrigada. Sou advogada, como eu estava dizendo, especialista em Direito Processual Civil, faço parte da Comissão da Infância e da Adolescência do IBDFAN aqui de Sergipe e vamos tratar hoje de um tema muito importante que é sobre a recuperação judicial de empresas, a recuperação e falência, né, de empresas nessa época de pandemia, e não só nessa época de pandemia, mas como estamos vivendo este momento, é importante todos os empresários ficarem atentos, né? Senhor João Nascimento, seja bem-vindo à minha live, todos vocês. Eu queria deixar claro que a minha live ela tem um intuito de trazer o direito de uma forma facilitada. Eu quero atingir aqui, como também lá no meu canal do YouTube, o maior número de pessoas possíveis, não somente advogados e somente falar para pessoas que são da área jurídica. Eu quero que qualquer pessoa possa, claro que a gente às vezes vai ter que estar utilizando termos técnicos, né, legais, que não tem como fugir, mas a minha proposta é trazer o direito de uma forma mais facilitada, certo? A Lei de Recuperação Judicial e Falência é uma lei que data de 2005. A Lei 101, né, de 2005. Essa lei, ela logo no primeiro, eu vou começar a dar uma introdução, vou chamar logo o nosso convidado e vou começar a dar a introdução, depois ele vai abordar o tema prático, né, que ele é administrador judicial, certo? Dr. Jorge Ruzek, colega advogado, meu ex-chefe, trabalhamos juntos no Procon, estou aguardando o Dr. Jorge. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Adriana, boa noite a todos que estão participando aqui dessa live. Nesse bate-papo, né, nessa noite aí agradável, espero aí poder colaborar, a gente debater alguns assuntos importantes aí quanto à recuperação judicial, também extrajudicial de empresas e também no que tange aí as falências, a insolvência empresarial, né, a liquidação de empresas. Quem tiver alguma dúvida... Doutor Jorge, né, pode... eu vou começar a dar uma introdução, certo? Uma introdução porque a maioria das pessoas que me seguem são meus ex-alunos, né? Que eu sou professora de Direito e a maioria que me segue são ex-alunos ou alunos, e aí é claro que eles não têm ainda uma compreensão, às vezes estão no primeiro período, às vezes estão no quinto, no sexto, e ainda não tem uma compreensão geral, global da lei, né? Então eu vou dar uma introdução, uma pequena introdução da lei, e depois eu vou passar a palavra para o senhor falar da forma prática, né? O que é
o que se trata, qual é a sua função como administrador judicial no TJSE, né? Como é a fase, desde a fase que o senhor pega o processo, o juiz passa para o senhor, e quais são as medidas que o senhor começa a tomar, tá certo? Bom, pessoal, preliminarmente a gente deve destacar o seguinte: essa lei de recuperação judicial e falência, é uma lei que veio abordar vários aspectos, principalmente com relação ao devedor, né? Aquele empresário que está com dificuldades em sanar as suas obrigações legais. Então, é uma lei protetiva, com certeza, é uma lei que abrange a economia de uma forma geral, porque, como nós sabemos, a economia ela gira em torno de alguns fatores, dentre eles está o empresariado, né? Nós sabemos, e agora estamos vendo na época de pandemia, muitas empresas fechando, e aí o que é que ocorre? Ocorre não somente o desemprego, seja bem-vindo, Tony Vasco, não somente o desemprego daquelas pessoas que estavam trabalhando, mas o empresário que investiu o seu dinheiro, né, investiu naquela empresa, investiu na capacitação dos seus funcionários e tudo mais, ele também se vê numa situação um tanto que delicada. Por isso que essa lei surgiu. Essa lei surgiu para dar proteção aos empresários e também para dar proteção à economia nacional como um todo. Nós não podemos deixar de lado o papel dos empresários na economia. É um papel muito importante, o papel dos empresários, porque aqui no Brasil, eu costumo dizer que a economia gira em torno de agricultura, empresas de agricultura, empresários informais e o serviço público. Não é isso? A maioria gira em torno disso, vamos dizer, dessas 5 espécies. Claro que alguém pode me falar aqui várias e várias outras, mas eu destaco essas 5. Pois bem, no artigo 1º da lei de recuperação judicial e falências, ela trata logo, né, de quem vai ser amparado por essa lei. Não é qualquer tipo de empresa que vai ser amparada por essa lei. Somente alguns tipos de empresa. Ela trata também da recuperação extrajudicial, como o doutor Jorge Ruzek vai falar depois, e fala que, no artigo 2º, ela diz o seguinte: a empresa pública e a sociedade de economia mista não é aplicada essa lei. A empresa pública, sociedade de economia mista. Vamos dar um exemplo, sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Ele tem um misto de capital privado e um misto de capital público, né, do governo. Não se aplica, né? É muito difícil um banco quebrar, mas se vier a quebrar, não se aplica essa lei, tá? Instituições financeiras, públicas e privadas, então aquelas instituições que fazem empréstimos, não se aplica. Consórcios, né? Entidades de previdência complementar, sociedade de operadora de plano de assistência de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização, dentre outras equiparadas. Daí você já dá para ver o alcance, que não é um alcance tão grande dessa lei, né? Mas, por outro lado, a maioria dos empresários se encaixa dentre esses requisitos. No artigo 3º, ele fala o seguinte: é competente para homologar o plano de recuperação judicial, deferir a recuperação judicial e decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa. Por que isso é importante?
Porque, pessoal, nós temos empresas que muitas vezes são, vamos dizer, o Extra. O Extra é um supermercado aqui, né? Aqui em Aracaju nós temos o Extra. Ele tem a sua distribuição, filiais no Brasil inteiro, né? Então, qual seria o foro competente para o juiz julgar? Seria o foro do principal estabelecimento, eu diria da sede, ou dos principais focos de estabelecimento. Por exemplo, se na capital de São Paulo, eu chuto aqui, porque eu não sei se o Extra está sediado lá, mas eu estou chutando, dando um exemplo, que se lá tiverem mais, né, empresas do Extra, lá será o foro competente, certo? Só para vocês destacarem essa parte aí. Vamos ver outra parte aqui bem importante. No capítulo 2º, ele trata da recuperação judicial e da falência. Vai do artigo 5º até o momento que eu tive uma falha de conexão aqui. Mas o importante é que do artigo 5º em diante, essa lei trata da recuperação de falência e judicial em si. O que é que essa lei de falência, ela vem abarcar para nós todos? Qual é o pressuposto de uma falência? Vocês sabem? O pressuposto que se exista um estado falimentar. Boa noite, Francisco, nosso colega do PROCON. Seja bem-vindo, meu amigo. Não, Francisco. Pressupostos para que ocorra falência. Ter um devedor, de um lado, empresário, que ele seja empresário. Eu já falei que entidades de previdência complementar não caem, são excluídas. Então, o primeiro requisito é que exista um devedor empresário. E vocês podem estar pensando, mas isso é muito lógico. Não é tão lógico assim. Porque tem gente que pede a recuperação e falência, e o doutor Jorge José, que vai depois entrar no mérito, entrar nas especificações, né, que ele tem bem mais conhecimento prático, eu estou tratando somente da lei. Mas tem gente que abre uma firma ou abre uma empresa irregular, ainda não está totalmente uma empresa constituída, e ela, com 1 ano, 2 anos, ela acha que pode pedir a falência. Não é bem assim, tá? A lei é benéfica, mas a lei traz requisitos e muito importantes que deverão ser cumpridos. Então, primeiro requisito, você deve ser empresário. Estão excluídos parcial do processo falimentar aqueles que eu deixei destacados. O regime falimentar, 2 são excluídos parcialmente, que são as instituições financeiras, às quais destinou o legislador uma lei específica, que é a Lei 6.024/74, que fala da responsabilidade do Banco Central, e as sociedades arrendadoras, que tenham por objeto exclusivo a exploração de leasing, que são empréstimos, né, entre aspas, sujeitas ao mesmo regime de liquidação extrajudicial previsto pelas instituições financeiras. Pessoal, então vamos agora entender o que é insolvência. O que é o estado de insolvência que leva um devedor procurar a se declarar, porque a lei é bem clara. O devedor, o empresário devedor, Elna Salomão, Juzinha, minha querida, sejam bem-vindas. O devedor, ele tem que se autodeclarar. Ele vai nas juntas comerciais, certo, do seu estado, e se autodeclara extrajudicialmente, ou alguém coloca ele na justiça, algum devedor, cobrando-lhe, certo? Mas a primeira forma é uma autodeclaração de falência. E essa autodeclaração de falência,
ele primeiro tem que saber se ele está no requisito da insolvência. E o que é insolvência? Eu sou insolvente quando eu tenho mais dívidas do que... Seja bem-vinda, Eneida Celestino. Muito obrigada pela sua presença, minha querida, na minha live. Eu sou insolvente quando eu tenho muito mais dívidas do que dinheiro, condições financeiras para pagar aquela dívida. Então, eu começo a ser insolvente a partir do momento que eu tenho muito mais dívidas, muito mais devedores do que créditos entrando em minha conta. Chega um momento em que a empresa, o empresário, ele se vê obrigado, entre aspas, que não tem mais jeito para ele a não ser buscar a autodeclaração de insolvência. E assim, Igor Melo, seja bem-vindo, Igor Melo, boa noite. E assim, depois de declarar a sua insolvência, ele vai passar por todo o processo judicial, né, de recuperação e falência. Primeiro, nós vamos ver que a lei, ela traz essa possibilidade do devedor, do empresário devedor, se recuperar. Por quê, pessoal? A lei é protetiva. A lei protege. Alexandre Gouveia, seja bem-vindo, meu amigo. A lei protege os empresários. Mas alguém pode estar dizendo, mas por que protege os empresários? Protege os empresários, destacando a importância dos empresários na economia. Entendem? É isso que a lei veio trazer. Depois eu vou passar já para o senhor, viu, doutor Jorge? A insolvência pode ser presumida, como eu disse a vocês, que é aquela que é confessada pelo devedor insolvente, que é um empresário insolvente, né? E para que seja decretada a falência, é necessário que ele demonstre a sua insolvência, porém não se caracteriza por determinado estado patrimonial. Por exemplo, um empresário pode ter muito dinheiro, ele como pessoa física, mas a empresa dele está sofrendo, ou seja, a empresa dele está passando por processo de insolvência. Existe a diferença entre eu, como Adriana, pessoa física, e eu, Adriana, empresária. Eu, Adriana, pessoa física, posso ter um patrimônio, né, dentro nos bancos ou em ações que seja alto. Porém, eu, Adriana, como empresária, por má administração da empresa, por vários fatores, N fatores, eu não consegui deixar aquela minha empresa saudável, como se diz, né? A empresa está doente. E o processo de insolvência é uma doença. É quando vamos equiparar a insolvência a uma doença. Então, vamos ter remédios, né? Os remédios para essa doença, a lei trouxe a recuperação judicial e, caso não tenha jeito mais nenhum de se recuperar, aí vai para a falência. Mas mais adiante, tá certo, doutor Jorge? Eu sei que o senhor está doido para falar aí, mas deixa eu dar uma introdução. Tranquilo, fique à vontade. Estou aqui para ajudar. Eu estou falando assim porque muita gente ainda não entende essa lei e é bom a gente destacar. Então, pessoal, depois que o empresário ele próprio percebe a sua insolvência, ele tem duas opções. Ou ele autodeclarar-se em todas as como é que se diz? Em todos os cartórios, ou ele vai diretamente ao Poder Judiciário, pede uma ação declaratória, né, para se declarar em recuperação judicial ou falência. Aí, o que é que vai ocorrer? O juiz ele vai analisar os requisitos, se estão encaixados, se todos os requisitos foram preenchidos, e se assim for, o juiz vai declarar a falência. Mas antes disso, a gente vai ver a fase do administrador judicial, certo? Mas eu estou dando só uma passando, por alto. O não cumprimento por parte do comerciante
de uma obrigação líquida ou prática, leva à insolvência e leva a processo de falência. Entretanto, isso não quer dizer que antes de declaração judicial não há falência. Ou seja, a empresa ou o empresário já pode estar falido, mas ele quer ficar calado, entre aspas, ele tem vergonha de declarar essa falência. Muitas vezes um empresário de longos anos, que está num ramo de longos anos e já fez muito sucesso, já ganhou muito dinheiro, já produziu muito para a nossa sociedade, ele fica com vergonha de chegar e de se autodeclarar, olha, eu estou falido, até para a própria família dele. Isso é mexe até com o emocional da pessoa. Pois bem, a sentença que declara a falência, ela se distingue das outras, porque ela não é o último ato a encerrar a essa instância, mas sim ela é uma sentença declaratória que tem por fim dar o início à execução coletiva dos credores, convocando todos os credores do falido para que venham se habilitar à falência. Eu estou dando uma passão para chegar na fase do administrador judicial. Então, pessoal, a sentença declaratória de falência, ela é uma sentença que declara a falência do devedor, do insolvente, do empresário insolvente, e, ao mesmo tempo, ela é condenatória, porque ela vai condenar aquele devedor insolvente a pagar os credores que serão habilitados. Né? A gente vê assim muitas empresas falindo agora nesse momento, e o que é que ocorre? Elas tinham seus fornecedores, elas tinham produtores, elas tinham transportadores, elas para pagar, elas tinham tudo isso, até como é que se diz? Funcionários. Tudo isso vão ser débitos que elas vão ficar. E como é que vai fazer? Se não está entrando dinheiro, como é que ela vai pagar? Se ela não tiver um capital de giro e uma economia muito bem feita, se ela não tiver, o empresário não tiver, nesse tempo principalmente de pandemia, o empresário não tiver tido uma organização orçamentária necessária, e aí eu destaco a importância. Doutor Cândido Rochinha, meu amigo advogado, seja bem-vindo, meu querido colega. E aí eu destaco a importância de uma boa assessoria técnico-jurídica, técnico que eu falo contábil, hoje na era digital também é importante, pessoal da TI, né, para estar atento a essas modificações, certo? Muitas empresas hoje, eu já fiz um vídeo no YouTube, doutor Jorge José, falando da importância que hoje está tendo as empresas digitais, não é? Muita gente, muitos empresários, eles estão migrando da empresa física para a empresa virtual, pois existem muitas vantagens, mas ao mesmo tempo, aquele empresário antigo que mal está acostumado de tratar seu computador, seu mouse, imagine como é que ele vai ficar. Muitas empresas, a gente percebe aqui em Sergipe mesmo, muitas empresas, elas são familiares, né? Elas são administradas por famílias, filhos, netos, sobrinhos. E aí é onde ocorre, eu vou dizer, eu arrisco a dizer um erro. Porque às vezes aquela pessoa, eu vou deixar com meus parentes, porque eles vão dar continuidade a meu nome. Ana Paiva, seja bem-vinda à nossa live. Mas a gente tem que saber distinguir muito bem os profissionais que a gente vai botar na nossa empresa. Vamos adiante. Então, eu disse que a sentença declaratória de falência é uma sentença sui generis, ou seja, anormal, diferente.
Pois ela, ao mesmo tempo que declara, ela condena. O juízo competente, eu já falei, que é o juízo onde tiver o maior número de estabelecimentos daquela empresa. Ou se aquela empresa só tiver um, claro que vai ser naquele foro daquele juízo, né? Para decretar uma quebra, o juiz competente considera a sede do principal estabelecimento do comerciante, né? Ou seja, onde ele concentra sua atividade produtiva. O contrato social das empresas indica o local onde se situa essa sede. Então, por exemplo, se chega um empresário no nosso escritório, doutor Jorge, nos procurando, e às vezes eles, coitados, não sabem nem por onde começam. Aí a gente pergunta assim, bom, o senhor tem aí o contrato da sociedade? Tenho, doutora, então me mostre, por favor, o contrato. Aí a gente, como advogado, vai lá e olha se nas cláusulas contratuais, que todo contrato de uma sociedade tem que prever, o foro, né, competente, aí a gente olha e auxilia. Por isso que antes de começar a nossa live, eu fiz desde ontem, todas as lives eu fico acostumada a fazer isso, e o pessoal, oi, eu estou gostando. Eu faço perguntas. E uma dessas perguntas foi, vocês têm costume de contratar uma assessoria? Vocês têm costume de contratar uma assessoria ou só numa fase posterior, quando vocês já estão, vamos dizer, já com o processo falimentar já decretado? É muito importante a prevenção, certo? Vamos lá, vamos mais adiante. A expressão juízo indivisível de falência quer dizer que o juízo se torna competente para todas as reclamações. Dolies, que é minha amiga Margaré, de Portugal, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, meu amor. Portugal já deve ser bem mais tarde essa hora. Muito obrigada. Então, o juízo indivisível de falência é o competente para as reclamações. Vamos lá. Quem deve requerer a falência? Eu falei que quem deve requerer a falência seria o devedor, não é isso? Mas não só o devedor. Não só o empresário devedor pode requerer a falência. Os credores também podem requerer a falência do empresário devedor, certo? Estou dando um passant bem por alto. Tem também competência para requerer a falência o cônjuge sobrevivente. Por exemplo, eu sendo empresária, meu cônjuge falece, meu marido falece, eu tenho competência para pedir uma decretação de falência, se assim eu achar por bem. Eu quero depois que o senhor trate do depósito elisivo, como é que isso é feito o depósito elisivo, certo? E vamos lá, as fases do processo falimentar. Depois eu passo para o doutor Jorge, tá? A primeira fase é o pedido de falência. Tem isso com uma petição inicial de falência, que chegará ao final apenas com uma sentença declaratória. Então, essa sentença é uma sentença diferente. Ela não põe fim ao processo. Ela vai declarar o início de um processo de execução. Após o pedido de falência, feito na petição inicial, o devedor empresário terá 4 opções. Ele pode somente contestar, ele pode contestar e depositar o valor que ele acha devido, e ele pode somente depositar o valor que ele é devido, ou, por outro lado, ele deixa transcorrer sem contestar e depositar. São quatro coisas que podem ocorrer. E na etapa falencial mesmo, na etapa que já é decretada a falência, se inicia com a declaração, uma sentença declaratória de falência, e conclui-se com o encerramento da falência. Que vai constar o quê? A arrecadação dos bens do devedor,
o exame dos livros do falido, que é o exame contábil e financeiro daquela empresa, levantamento de todo o balanço contábil, verificação dos créditos e publicando no final o quadro geral dos credores. A terceira fase da falência, processo falimentar ou recuperação, é a sua reabilitação. Então, veja como é bem diferente, né? Primeiro, você auto se declara, depois o juiz diz que você realmente está em processo de declaração de falência, porém, no meio ele pode dizer, não, eu reabilito, vamos reabilitar. Reabilitação é a declaração de extinção das responsabilidades civis do devedor. Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque para distinguir a pessoa física proprietária daquela empresa da pessoa jurídica. A pessoa física é uma. Por exemplo, a Adriana pode ter uma empresa. Eu sou dona da empresa. Pronto. Então, neste momento de reabilitação, boa noite, professor Robert, seja bem-vindo. O juiz faz o seguinte, ele extingue as responsabilidades civis do devedor. É importante para que os credores não entrem no meu crédito pessoal. Os credores só vão ter direito a entrar no crédito da empresa. Agora, doutor Jorge, vou começar a sua parte, tá? E vou dar a sua palavra. Quais os requisitos que uma pessoa deve preencher para ser nomeado um administrador judicial na falência? Bom, vocês vão conhecer, mas o doutor Jorge Ruzek é uma pessoa altamente gabaritada, é um advogado, é um administrador, ele foi meu chefe, né, na Procuradoria do PROCON, é uma pessoa altamente qualificada, técnica, pessoal, como administrador, como pessoa, idônea. Então, esses requisitos para que uma pessoa seja chamado a ser um administrador judicial, né? O profissional tem que ser idôneo, exercer preferencialmente a carreira de advogado, como ele exerce, economista ou administrador de empresas ou contador, ser uma pessoa jurídica especializada, mas isso não é pré-requisito total importante. Então, doutor Jorge Ruzek, eu passo agora a palavra ao senhor, para o senhor, ex-diretor do PROCON, isso. Então, não é isso que eu disse? Foi meu chefe, ex-diretor do PROCON, Chico, lembrando ali, e uma pessoa muito querida, né, para todos nós que convivemos com o doutor Jorge. Ele, além de ser um chefe, ele foi como um pai para nós, porque ele realmente trouxe a sua sabedoria e não impunha as regras. Ele chegava junto da gente, discutia várias ações, né, em conjunto com a fiscalização, com o corpo técnico, que eu participei do corpo jurídico, e tudo isso ele vinha e se engajava com todo mundo. Então, por isso, a gente tem esse carinho até hoje. Passo a palavra ao senhor, doutor Jorge. Bom, boa noite, Adriana, boa noite, Francisco, e a todos que estão participando dessa live. O assunto ele é bastante complexo, né? Vou falar um pouquinho de mim. A Adriana já comentou, eu tenho 2 graduações, tenho 6 pós, tenho um mestrado. Hoje eu estou fazendo uma MBA em Direito Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Também sou formado em Administração Judicial pela TMA em São Paulo, né, que é uma empresa americana e um instituto bastante conceituado. Também Administração Judicial do INSPER em São Paulo. Está me escutando aí, Adriana? Estou, sim. Tá. Então, a experiência a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Eu tive a oportunidade de comandar algumas assessorias jurídicas, dentre elas, eu fui assessor jurídico do Comando Militar, né, do Exército, e assessorei, na época, hoje o então vice-presidente da República,
E quando eu fui para a reserva, eu assumi a direção do PROCON e tive a oportunidade de conhecer todos esses colegas que estão aí, hoje também labutando na área do direito, né? O direito para mim sempre foi uma paixão, eu sempre me dediquei muito, estudei bastante, fiz a escola do Ministério Público do Distrito Federal, que foi um grande diferencial aí na minha vida, em termos de handicap e de conhecimento jurídico, né? E a experiência a gente vai adquirindo ao longo do tempo. A Adriana falou que muitos que estão aqui assistindo são alunos, né, de direito, e vou falar um pouquinho de administração judicial e também que o nosso assunto principal basicamente era tratar assim da recuperação judicial e da falência nesse período agora de pandemia. O que a gente pode esperar? Quais as repercussões que a pandemia trará às empresas de pequeno, médio porte, grande porte, e o que isso vai acarretar aí na economia? Todos já estão sentindo, não é novidade para ninguém. Quando a pandemia começou, nós imaginávamos que iríamos ficar ali 20 dias, 15 dias, um mês, né? Já se passaram 4 meses. E o impacto na economia global, ele é gigantesco, né? O ano passado, até o final do ano, nós tínhamos no Brasil em torno de 7 mil empresas em recuperação judicial. Sobral Acessórios, seja bem-vindo. Agora, durante o período 7 de mil pandemia... empresas, o senhor falou? 7 mil. Agora, no país inteiro, né? Em RJ. Agora, no período de pandemia, a gente ainda não se viu assim, uma correria, né? Aquela busca pela recuperação judicial. Por quê? Porque todo mundo está em compasso de espera. As pessoas não estão cobrando dívida, não estão entrando em correção de execuções, né? As execuções, elas estão paradas, porque está todo mundo esperando o que vai acontecer. Hoje eu sou credor, mas amanhã eu posso ser devedor. Então, aquela mesma pessoa que está pleiteando um crédito, ela também deve alguma coisa. Como a situação de incerteza é muito, muito, muito grande, os desafios para essa área, elas são inimagináveis ainda. Eu tenho participado de vários debates. Semana passada, eu participei de um debate da TMA com os juízes da primeira vara de falência de São Paulo, da segunda vara, o doutor Sacramone, especialista em recuperação judicial, em direito empresarial, debates de alto nível com empresários de São Paulo, e a situação realmente do emprego, da renda e do crédito é muito grave para os próximos anos, né? Nós tivemos, aí vamos ter um tombo na economia, provavelmente beirando 2 dígitos, né? Perto de 10% do produto interno bruto de retração. Estima-se que deve chegar a 8,5%, 9%, podendo até ultrapassar, né, na realidade. E isso tem um impacto muito direto no emprego, na renda e nas empresas hoje, que grande parte delas estão impedidas, né, de trabalhar, de produzir, de elaborar, né? Com exceção daquelas que são essenciais, que não tiveram um impacto tão grande, outras, como o ramo da construção civil, que foi muito impactado, os prestadores de serviço, todos eles, restaurantes, né, tudo parado, sem oferir renda alguma, e tendo dívidas a pagar, e isso tudo tem que ser discutido de uma forma muito séria, né? Não pode ser levado isso de uma forma simples, não é de fácil solução. A recuperação judicial, vou falar um pouco do administrador, para vocês terem ideia. O artigo 21 da lei, ele diz quais são os profissionais que podem ser administrador judicial. É profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa, contador ou pessoa jurídica especializada. Na prática, para que vocês saibam, não são estudantes, uma vez sendo advogado, tendo seu escritório, mas você pode ir lá na vara de falência, deixar seu currículo, e uma vez existindo o processo, o juiz ele pode chamar e nomear o administrador judicial.
cada vez mais fica mais difícil um advogado sozinho, né, ser administrador judicial. Haja vista a necessidade de ser multidisciplinar. Você precisa conhecer muito da área contábil, para fazer análise contábil, um balanço, um balancete, para analisar um EBITDA da empresa, o DRE, né? O balanço todo, você tem que saber olhar, bater o olho, saber onde tem uma fraude, onde tem um desvio, onde tem um depósito. Por exemplo, tem grupos aqui que eu trabalho com recuperação de grandes empresas também, onde você tem uma joint venture com 3 holding, cada holding com mais de 20 empresas, às vezes com uma holding com mais de 100 empresas, onde a transferência de crédito entre elas, transversa, né? Onde há patrimônio de afetação, tem que ter uma preocupação muito grande quanto a isso, uma sociedade de propósito específico, e conhecer essa dinâmica empresarial é muito importante para o advogado. Além da contabilidade, conhecer também economia, macroeconomia, microeconomia, títulos de crédito, fundamental. Então, o administrador judicial ele precisa ser bastante eclético, ter uma equipe de apoio, não necessariamente você ter todas essas pessoas contratadas no seu escritório. Você pode ter parcerias, né? Parcerias com escritórios de contabilidade, analistas de crédito, peritos, economista, administrador de empresas. Às vezes você precisa ter uma pessoa especializada naquele ramo de atuação, que eu sou administrador judicial de um hotel, às vezes você tem que assumir a administração, a gestão dele, né? Aí você está em outro processo trabalhando com construção civil, no outro você tem uma empresa de alimentos, um restaurante, no outro você está trabalhando com clínica médica, que é o meu caso, tem várias clínicas, né, em falência e RJ, então você precisa conhecer dessa área médica, né, de procedimentos e equipamentos médicos, nomenclatura. Então, assim, cada vez mais há necessidade do administrador ser uma pessoa com conhecimento bastante amplo nessas áreas todas. Haja vista a responsabilidade que o administrador judicial, eu lido hoje com as minhas empresas que eu administro, né, que eu estou à frente, com um passivo da ordem de R$1 bilhão, onde eu posso ser responsabilizado civil e criminalmente e respondo na integralidade dos meus bens, né? Então, os advogados fogem da administração judicial com medo da imputação, porque você herda os passivos, tem falências que você trabalha, às vezes, de forma gratuita, porque você acaba não encontrando bens para alienar, e o trabalho é bastante grande. Tem empresas que eu tenho 5.000 processos vinculados a um processo principal, onde você tem que acompanhar isso diariamente, né? Então, agora, numa das minhas empresas, além dos processos onde ela figura no polo passivo, também são os processos apensados, que são aqueles, por exemplo, de impugnação de um crédito, né? Ultrapassam da ordem de 300 processos, e onde você tem que se manifestar o tempo todo, né? O administrador judicial é o longa-manos do juiz, ele é o auxiliar direto do juiz. Na verdade, o administrador judicial, ele é a pessoa que está à frente daquele processo. O juiz decide, está lá atrás, mas tudo é feito com o administrador judicial. Na administração judicial, nós temos basicamente, quando se trata de recuperação, principalmente, 2 fases. Uma fase é a fase administrativa, onde o AJ ele tem toda a competência de agir de ofício e não precisa ser em juízo, ele age administrativamente, como o nome diz. Exemplo, você é nomeado administrador judicial de uma empresa X. Então, como é que isso é feito? O juiz ele defere, né, o processamento. Então, não é
nesse primeiro momento, ele não defere a recuperação. Ele defere o processamento da recuperação judicial. Então, nesse deferimento do processamento, ele dá uma série de ordens, né, de atos ordinatórios dentro dessa decisão, para várias pessoas e para o administrador judicial. Então, de cara, o administrador judicial, o primeiro ato que ele vai praticar é assinar o termo de responsabilidade. Então, ele assinando esse termo de responsabilidade, a partir daquele momento, ele passa a ser responsável civil e criminalmente pelas ações e os prejuízos que ele causar ao credor ou à empresa. Então, o administrador judicial ele é neutro. Ele não atua em favor da empresa, nem em favor do credor, no caso de um falido, nem em favor do falido, né? Numa empresa, ele se preocupa em manter os créditos dos credores para que se satisfaçam esses créditos e o soerguimento da empresa. Sem ter em mente o seu norte é sempre trabalhar para soerguer a empresa. Ela tem que passar aquela crise, você vai ser um facilitador dentro dos processos de soerguimento da empresa para que realmente atinja o objetivo. Mas, infelizmente, o nosso sistema de insolvência no Brasil, ele é muito... nós tínhamos antes o decreto 7661, que era concordato. Em 2005, tivemos aí a lei de recuperação judicial. E hoje nós temos 2 projetos na Câmara e no Senado para alteração aí da lei, né? Porque a economia é muito dinâmica, o direito é dinâmico. E o que valia 1 ano, 2 anos atrás, quando se trata de direito empresarial hoje, nem sempre é assim. Há uma evolução muito rápida e a necessidade de adequação do sistema de insolvência. E nós temos um problema seríssimo. 2 problemas, digamos assim. Quando se trata de recuperação judicial, o nosso índice de solução, índice de sucesso é de 1%. Então, de cada 100 empresas, apenas uma vai se recuperar. O restante vai convolar em falência e inicia-se um outro processo no caso de convolução e, infelizmente, esse dado é esse. E falências, por exemplo. Falência, a necessidade grande, o maior problema do Brasil Doutor e das Pedro Américas como um todo. Laúde, grande advogado, seja bem-vindo, doutor Pedro. É justamente você ser célere, ser rápido. Né? Quanto tempo dura um processo de falência no Brasil? Vocês têm ideia? O ideal é que fosse no máximo 1 ano, não passasse disso. Mas a média é de 6 a 8 anos. Eu tenho processos aí com mais de 15 anos ainda em aberto, porque você não consegue solucionar problemas. Isso é uma coisa, não é, doutor Jorge? Isso é uma coisa tanto ruim para o administrador, que está administrando esse processo, quanto também para aquele empresário que fica na angústia, né, sem saber ao final, né, o que vai acontecer, não é isso? Sim, claro. E no processo de recuperação judicial, o administrador, ele normalmente o juiz condena em honorários a empresa, 100 mil, 150 mil, e o advogado recebe da empresa, mas ele não é funcionário da empresa. O administrador judicial trabalha para o juízo. Tá? É como se fosse um servidor, público por equiparação, trabalha para o juiz que está à frente do processo. E na falência, a remuneração é ao final, em cima do ativo realizado, que poderá ser de 0,1% até 5% do ativo realizado, é a remuneração do administrador judicial. É normal, é comum, às vezes, a gente trabalhar em 2, 3 falências, trabalhar muito, anos a fio, e não receber nada de remuneração. E, às vezes, tem outros processos que você é bem remunerado. Na recuperação judicial, o pagamento ele é mensal, normalmente, né? Dentro daquele tempo de fiscalização de 2 anos. Mas hoje, tendo em vista o montante das dívidas, os juízes eles têm estendido os honorários para pagar em 50, 60 parcelas ao administrador. Essa é uma verba extraconcursal, ele não entra no concurso de credores. Toda verba extraconcursal que a empresa deixar de adimplir, inclusive pode convolar em falência aquela empresa. Então, se vocês quiserem ter uma noção,
exata do que é o processo de recuperação, o artigo, que é o artigo, digamos assim, a alma da lei de recuperação e falência, no que tange à recuperação judicial, o artigo 47. Eu vou ler aqui para vocês. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação. Então, a preservação da empresa ela é fundamental. A sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, quando a gente fala empresas grandes, minha gente, as pequenas e médias empresas, na realidade as microempresas e as EPPs, correspondem a mais de 80% das empresas economia brasileira, né? Que geram emprego. É a economia, então, quando se fala em geração de empregos, 80% está nessas microempresas e empresas de pequeno porte. Inclusive, na lei de recuperação, no artigo 70, ela prevê uma possibilidade de um tratamento especial às empresas de pequeno porte, no caso da recuperação judicial. Inclusive, não é muito comum. Eu tenho um processo meu de recuperação judicial especial pelo artigo 70, que difere do restante, basicamente que não tem Assembleia Geral de Credores, não há necessidade, e ele é muito mais célere, mais rápido, menos custoso para a empresa, né? Não é fácil você entrar com um pedido de recuperação judicial. No Brasil, as empresas elas demoram muito. Elas vão ao judiciário quando elas estão realmente numa situação muito crítica. Elas estão sofrendo execução fiscal e execuções de toda a ordem, tanto e restrições pela Justiça do Trabalho, né? Você tem penhoras de bem, arresto, e a empresa está sufocada, tanto com seus empregados, como as dívidas cíveis por parte de execução. E essas execuções, elas levam realmente a empresa a quebrar pela sua incapacidade de solver essas dívidas. A Adriana comentou antes, né, o que era insolvência. Na realidade, você às vezes pode ter uma dívida 50 vezes maior do que o seu patrimônio, não há problema nenhum. A empresa ela pode ter dívida, a dívida ela é saudável, é capital que você coloca no giro. O que vai caracterizar a insolvência é a tua incapacidade de honrar os compromissos. Com certeza. Às vezes a empresa tem um capital social de 100 mil, ela tem um ativo, né, no ativo imobilizado da empresa, quando você analisa a contabilidade, que chega aí a 250, 300 mil reais, mas ela tem um ativo imobilizado, ou um passivo, né, de longo prazo, que ultrapassa 5, 6, 7, 8, 10 milhões, às vezes 20 vezes o seu ativo. Mas isso não quer dizer nada. A Natura, por exemplo, é uma empresa que ela vive, né, o seu DRE, o seu EBITDA é muito baixo, ela vive basicamente com capital de terceiro. Nós é que mantemos uma empresa como a Natura funcionando. Porque o capital de risco dela é o tempo todo alto. Né? A dívida dela é muito alta. Por quê? Porque ela investe muito em tecnologia e pesquisa. Uma empresa como a Natura, ela precisa realmente inovação o tempo todo. Se você não inovar, não colocar produtos novos no mercado, ela não sobrevive. Ela tem ainda que se destacar em relação a outros produtos, né, cosméticos. E essa área toda de produtos e área de beleza, ela tem um mercado muito grande, ultrapassa alguns bilhões de dólares, né? Mas essas empresas elas se financiam com capital de terceiro, não é capital dela, né? Então esse conhecimento então aqui que eu estou aqui fazendo um en passant para que vocês tenham noção do que o administrador judicial ele faz. Ele não é o gestor da empresa. Você pode ter um gestor judicial, pode até ser o administrador judicial, que eu acho muito ruim essa situação, porque como você vai fiscalizar a empresa se você é o gestor, né? Mas às vezes, principalmente na falência, quando o falido ele está causando, atrapalhando o processo,
ou às vezes você decreta, o juiz decreta a falência de uma empresa. Nós tivemos aqui um hotel que a juíza decretou a falência e determinou a manutenção das atividades. Ou seja, decreta a falência às 10 da manhã, 10:01, o AJ está lá tomando posse dos bens e assumindo a atividade, né, enquanto ela não nomear um gestor, e às vezes não nomeia, você fica à frente, fazendo a administração judicial da massa falida e também sendo empresário naquela área, tocando a empresa para ela funcionar, para que se mantenha realmente os empregados, consiga se pagar, e que aqueles bens não venham a se deteriorar com muita rapidez, né? O maior problema na falência é justamente os bens desaparecerem, os ativos, né, para que a gente não consiga realizar e depois efetuar o pagamento aos credores, e isso acaba inviabilizando, às vezes, porque simplesmente a gente vê aí fraude de toda a ordem, né? Eu já fui ameaçado, né? Às vezes tem que ir armado para tomar posse lá de um estabelecimento comercial, para lacrar tudo, você tem que ir armado, junto com o oficial de justiça, e às vezes você sofre ameaça de todo tipo, porque o empresário está sofrendo perdimento de todos os seus bens, às vezes é o sonho da vida dele, né? E ele entra em desespero e o cara acaba cometendo alguma loucura, né? Então você tem que tomar um certo cuidado, principalmente nesse momento, ou numa convolução de falência, ou numa autofalência, não. Eu tenho duas que são autofalência, porque o empresário já está consciente, não está consciente do que ele quer. Ele entra com um pedido de autofalência, normalmente ele é muito claro, ele não esconde documentos contábeis, nada disso. Mas numa convolução, onde ele está trabalhando, ou uma decretação por um credor, que é por aqueles requisitos lá, uma dívida superior a 40 salários mínimos, né, de implemento, que falou do depósito adesivo, não fez um depósito adesivo para pagamento, né, daquela dívida, o juiz pode decretar falência do nada, né, e o perdimento de tudo, no meio administrador judicial. Só para explicar, doutor Jorge, expliquem para eles, por favor, o que é o depósito elisivo, que é essa palavra assim, né? Assim, ele serve para você se elidir de uma obrigação, deixar de ter uma penalidade por não ter feito aquele adimplemento, né? Aqui até, vamos ver se eu posso dar uma olhada. Depósito elisivo, vocês podem pesquisar aí, mas basicamente eu tenho uma dívida, eu vou em juízo, deposito o valor daquela dívida, eu não estou quitando, não estou pagando aquela dívida. É como se fosse uma consignação em pagamento na área civil, né? O credor diz que você deve, vamos dizer, 100 mil, e eu digo que eu só devo 80. Então eu vou lá, deposito 80 mil reais e digo para o juiz, olha, tá aqui, meu depósito elisivo, né? Elisivo, ele vai elidir aquela dívida ao final, pagar aquela dívida, mas minha dívida não é 100 mil, como o doutor Jorge está dizendo. Minha dívida é 80 mil. Então, ele coloca faz um depósito no início para que, ao final, quando os credores forem buscar o saldo, já esteja em juízo, né? É até uma boa-fé, né, por parte do empresário. Isso. E também uma coisa bem importante que eu quero deixar aqui esclarecido é que vocês estão vendo a importância do administrador judicial. O administrador judicial, ele é como o doutor Jorge explicou, um longa-manos do juiz. Ele está fazendo, às vezes, do juiz. O juiz não pode estar naqueles estabelecimentos e ele manda como se fosse um fiscalizador. A pessoa vai ser uma pessoa de idoneidade, não uma pessoa que vai ser uma pessoa imparcial. Ele não vai estar puxando sardinha nem para o empresário, nem para o judiciário. Pelo contrário, ele tem que ser uma pessoa imparcial, equilibrada e que entenda, como ele falou, de todas essas áreas, né? De administração, de contabilidade, fiscalização, e seja um profissional dessas áreas. Como o doutor Jorge tem um vasto conhecimento de quase todas essas áreas, acho que fica mais facilitado, mas não é uma coisa muito fácil. Doutor Jorge,
Eu estou muito agradecida. Faltam 16 segundos. Espero que outras vezes a gente possa estar juntos, certo? Sou muito grata por sua presença. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Estamos juntos, viu?